já começar agradecendo o deputado Pedro Eugênio, não só pela oportunidade de fala, mas também pela realização desse seminário, e através da sua pessoa cumprimentar os demais deputados parlamentares presentes aqui. Queria também cumprimentar os servidores do Ministério da Cultura, o secretário Newton, o secretário Peixe, que está aqui, mas também não posso deixar de lamentar, né, a saída do secretário executivo Vitor Ortiz e também a ausência da ministra Ana de Holanda num seminário tão importante quanto esse. A gente lamenta muito essa ausência, principalmente tendo acesso à agenda dela e constatando via site que ela está despachando no gabinete. Então realmente fica uma dúvida de por que não a sua presença pessoalmente aqui. Cumprimento também os meus companheiros, como eu disse, temos vários artistas aqui nessa plenária, dentre os quais 15 coletivos de teatro que se deslocaram de 8 estados presentes aqui e que fazem parte do movimento Redemoinho, então, e que contribuíram e contribuem de forma determinante para esse debate já ao longo de muitos anos. E saliento então que a minha representação aqui como membro da sociedade civil no colegiado, ela diz respeito a 22 estados brasileiros representados, integrantes dentro dessa instância do Conselho Nacional de Política Cultural. Bom, as nossas contribuições aqui no seminário, elas se pautam principalmente a partir de uma grande ansiedade que existe do segmento para que o Procultura não só seja finalmente aprovado e votado, mas para que ele realmente estabeleça um novo paradigma de fomento à cultura no país. Nós temos total segurança em afirmar que esse novo paradigma ele só vai se efetivar quando o Estado retomar as suas responsabilidades constitucionais com o financiamento à cultura, através de um fundo nacional robusto, gerido publicamente, não contingenciável, e que assuma a centralidade efetiva desse financiamento em todos os seus aspectos, não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto político e ideológico. É também por isso que nós acreditamos que é extremamente necessário e urgente se moralizar o funcionamento do mecanismo da renúncia fiscal, que nunca, em hipótese alguma, deve superar a dotação orçamentária consignada para o FNC. Eu ressalto esse ponto porque ele difere um pouco do que foi apresentado na versão preliminar do substitutivo do deputado Pedro Eugênio, em que, no seu artigo 12º, inciso 1º, determina a dotação global do FNC, não ultrapasse a renúncia. Nós defendemos que a dotação consignada, ou seja, os recursos que o governo aloca no fundo do seu orçamento, não ultrapassem, perdão, que a renúncia não ultrapasse esse valor, que haja uma equiparação real. E, portanto, que nós inauguremos, finalmente, nesse país, uma real parceria público-privada, em que as empresas beneficiadas por esse mecanismo também comprometam seu orçamento com o financiamento dos projetos que lhes interessam incentivar. Essa, na nossa visão, é a real parceria público-privada. Dinheiro do lucro das empresas investido como contrapartida ao incentivo. É por essa crença que nós somos totalmente contrários ao retorno dos 100% de renúncia fiscal no texto do Procultura, sob qualquer hipótese. Seja através da possibilidade de abatimento do incentivo como despesa operacional, como propõe o substitutivo da deputada Alice Portugal, seja através da doação incentivada sem finalidade promocional, como propõe o deputado Pedro Eugênio na versão preliminar do seu substitutivo. Nós, no segmento do teatro, repudiamos qualquer alternativa que mantenha a liberdade de escolha dada pelo Estado à iniciativa privada, quanto aos projetos a serem financiados com recursos públicos, sem a existência de uma contrapartida financeira, repetindo, investimento direto de recursos advindo do lucro dessas empresas. Por outro lado, nós gostaríamos também de reconhecer, apoiar e louvar uma alteração proposta pelo deputado Pedro Eugênio, que transfere para o CNPC a responsabilidade de estabelecer as diretrizes do Procultura, as prioridades e os critérios para a utilização dos recursos do Fundo Nacional, derivando também do CNPC a representação que vai compor, a representação setorial que vai compor a CNIC. Só a título de esclarecimento, o secretário Newton se remeteu às CNICs setoriais
que existiam no substitutivo da deputada Alice Portugal, mas que foram substituídas pelo deputado Pedro Eugênio por uma única CNIC, formada por 19 membros eleitos pelos colegiados setoriais, ou seja, uma derivação do CNPC, mais um representante do empresariado, ou seja, que se equipara aos 20 do poder público. Nós apoiamos com ênfase essa alteração, porque acreditamos que o CNPC, o Conselho Nacional de Política Cultural, é a instância mais adequada e legítima dentro da estrutura do MINC para assumir tais responsabilidades. Porque ele congrega o poder público e a sociedade civil, que teve os seus membros eleitos no grande marco da participação social no campo das políticas culturais, que foram as conferências nacionais de cultura e todo o processo que as antecederam, como as conferências municipais, estaduais e as pré-conferências setoriais. Eu gostaria agora de chamar a atenção para um ponto que para nós, do segmento teatral, é crucial e que eu acho que ainda não foi abordado com a devida atenção aqui nesse debate, que é o que se refere, que é o que está referido no artigo 2º do projeto de lei, que define os mecanismos pelos quais o Procultura vai ser implementado. Esse artigo ele recebeu a inclusão de uma nova modalidade, né, no substitutivo da deputada Alice Portugal, mantido pelo deputado Pedro Eugênio, que é o seu item 5, que cria os mecanismos de programas setoriais de artes. Para nós, isso faz uma diferença brutal no que diz respeito à consolidação do Procultura como um mecanismo efetivo de financiamento à diversidade cultural e, portanto, à diversidade de modos de fazer e de produzir cultura no país. Para nós, a conquista de programas setoriais de artes com orçamento próprio e garantidos por lei é uma conquista sem precedentes, que legitima, então, e preenche uma das maiores lacunas que nós consideramos que existe no fomento às artes brasileiras, que são políticas de Estado que financiem elos estruturantes da cadeia produtiva das artes, com perenidade independente do poder governamental instituído. No caso do teatro, e aí eu vou me delongar um pouco nesse tema, porque até para que fique claro para a plenária e para os parlamentares aqui presentes, por que isso faz toda a diferença. Porque já existe em debate, já há pelo menos 8 anos, um programa setorial que consensua boa parte do segmento, e eu falo aqui pelo Colegiado Setorial de Teatro, que é uma prova de que esse consenso existe. É um projeto que teve, portanto, a sua importância reconhecida pelo governo Lula, que ao encaminhar o projeto do Procultura ao Congresso, através da Casa Civil, inclui em um dos seus artigos o Prêmio do Teatro Brasileiro, que é, portanto, esse programa setorial amplamente debatido com o segmento e que garante o fomento a 3 elos que são estruturantes da cadeia do teatro: a manutenção de núcleos artísticos, a montagem, ou seja, a produção de espetáculos e a circulação de espetáculos. O que nós queremos dizer a fazer uma defesa veemente desse mecanismo é que o Estado precisa comprometer o seu orçamento anual com o financiamento direto dessas ações, independente das diretrizes estabelecidas pelo governo eleito. O que não exclui a gestão, o poder instituído, o governo eleito, de deliberar sobre as suas políticas, que vão ser feitas através dos fundos setoriais, também garantidos por lei, e que não possuem qualquer definição preliminar de quais serão seus direcionamentos. Nós temos uma única linha que define, Fundo Setorial do Teatro, e fica a cargo da gestão definir quais mecanismos, quais editais irão ser fomentados através desse fundo. No caso dos programas setoriais, não. Eles garantem o fomento perene a elos considerados por nós, e certamente que existem também nos outros segmentos, essa necessidade de garantia do seu financiamento. Portanto, nós gostaríamos, para finalizar, de dizer que percebemos o reconhecimento do deputado Pedro Eugênio na versão preliminar da importância desse mecanismo, ou seja, da urgente criação de programas setoriais para as artes e a garantia da instituição desses que já estão debatidos, como é o caso do Prêmio do Teatro. E o deputado Pedro Eugênio vai além, cria o Prêmio das Artes Brasileiras. Entretanto, a nossa discordância nesse tópico é de que nós defendemos que hajam programas específicos para cada linguagem. A forma como o Prêmio das Artes Brasileiras está redigido na versão preliminar se apresenta de forma generalizante
e o seu objeto principal, que é o fomento a núcleos com trabalho continuado, não se aplica necessariamente a todos os segmentos artísticos. Então nós propomos que esse debate seja feito segmentadamente, através desses programas setoriais. Entretanto, nós reconhecemos que o prêmio estabelece critérios que certamente devem fazer parte na regulamentação desses programas, como o fomento a artistas que se encontram em territórios de baixa densidade, com dificuldade de acesso às formas convencionais de fomento e dificuldades sociais de formalização. Nós entendemos que esses devem ser critérios a serem incorporados a todos os programas. Por fim, eu queria dizer que nós acreditamos para que o Brasil seja realmente um país rico, é necessário também erradicarmos urgentemente a sua miséria intelectual. Isso só vai ser realmente possível quando a universalização do acesso à cultura se der em suas 3 dimensões: simbólica, econômica e cidadã, sem qualquer desequilíbrio entre elas. Nós, trabalhadores do teatro, só concebemos um Brasil de todos quando a sua riqueza, venha ela da arrecadação dos impostos pelo governo, dos lucros mercantis da iniciativa privada ou do suor diário do labor de milhares de trabalhadores, quando essa riqueza estiver em todos os seus níveis, comprometida com a construção de um mundo mais sensível, justo e igualitário. Muito obrigado.